Olá, o tema desse seminário é Dvorak e a influência estrangeira. A influência estrangeira que falarei aqui é a influência de Dvorak por meio dos spirituals americanos. Tudo começou quando ele se mudou para Nova York em 1892 e começou a dirigir o Conservatório Nacional de Música da América. Lá, ele conheceu um aluno que lhe apresentou esse gênero musical, os espirituais, negro, e ali então, a partir dali, ele começou a utilizar esses elementos e começou a se aprofundar cada vez mais nesses elementos e nessa história também, porque esse gênero carrega uma história. O interessante é que ele começou a estudar, se aprofundar, e cada vez mais ele começou a ensinar os próprios americanos sobre a origem deles, uma origem negra e indígena. Um pouquinho sobre, então, esse gênero é que essa música era realizada pelos negros escravos. Eles utilizavam o corpo para fazer o ritmo e para acompanhar a música. Ele tem escalas pentatônicas em ritmos pontuados e normalmente eles evitam o 7º grau da escala. Ele é feito em grande parte em andamento largo e tem uma atmosfera mais contemplativa, mais meditativa. Existe sim em andamento alegre, mas a maior parte é em andamento largo. Então, esses spirituals são inspirados em imagens bíblicas, imagens de sofrimento, esse mesmo sofrimento, então, que os escravos negros sentiam. O objetivo desses espirituais era o fim da escravidão. E um exemplo da música de Dvorak com elementos desse tipo de música é a 9ª Sinfonia, a Sinfonia do Novo Mundo. Ali, então, ele utiliza os elementos e ele mistura com as suas influências também boêmias, dando um aspecto multicultural para a obra. No segundo tema do primeiro movimento, ele utiliza uma canção desse spiritual negro e que eu vou colocar no campo de respostas aqui para vocês poderem apreciar. Outra curiosidade é que Dvorak compôs o movimento largo após ler a cena de fome do poema épico Hiawatha, que também vou colocar aqui no campo de respostas. O nome corretamente para que vocês possam buscar. Então, outro exemplo de música é o Quarteto Americano, número 12, em Fá maior. Esse quarteto foi composto em Spillville. Ele tem melodias pentatônicas que lembram a música folclórica branca e os spiritual negro. Então, ele inventa ali uma nova fórmula, uma música modal combinada com ritmos sincopados. No segundo movimento, tem os elementos dos espirituais, e no terceiro movimento tem o som de um pássaro que sempre atormentava Dvorak no tempo que ele esteve em Spillville. E esse pássaro, ele se chama Sanhaçu escarlate e é representado pelos violinos. Recapitulando então, Dvorak misturou um pouco da sua influência boêmia e da sua influência dos spirituals americanos, com escalas pentatônicas, ritmos pontuados, a questão da sétima, o 7º grau que era evitado nesse gênero, e também utilizou um pouquinho da natureza do local em que ele viveu nesse tempo.